Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Everton Luiz Cândido Luiz. Essa é a disciplina Administração Financeira e Orçamentária. Vou iniciar pela minha audiodescrição. Sou homem, negro, meço 1,75 m, tenho olhos escuros, sou careca, uso barba, estou usando um blazer azul, uma camiseta preta, calça cinza e sapato marrom. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com pontos cinzas interligados. À esquerda, uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Vamos lá, pessoal. Finalizando então nossas aulas, gravadas, falando de legislações pertinentes, falamos da Constituição Federal e então falaremos de uma outra legislação, muito importante e que trata da matéria de orçamento público, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, ela tem como finalidade, a responsabilidade na gestão fiscal dos gestores públicos, tá? E ela vai destacar o planejamento, o controle prévio e concomitante, a transparência e responsabilização, aplicável para todos os entes federativos, ou seja, a União, o Estado e os municípios. A parte que trata do planejamento estará no capítulo 2. Na seção 1, nós vamos então ter, essa legislação faz a interligação do planejamento com o orçamento. Na seção 1, o plano plurianual. Na seção 2, a lei de diretriz orçamentária. Na seção 3, a lei orçamentária anual. Então, a LDO deve dispor sobre os seguintes requisitos na sua elaboração. Tratar do equilíbrio das receitas e despesas, os critérios para limitação de empenho, eu já vou falar um pouquinho mais disso adiante, e normas de controle de custos e avaliação de resultados, e as regras para as transferências de recursos para as entidades públicas e privadas. Ainda é obrigatório conter na LDO metas anuais para as receitas e despesas, o resultado nominal e primário e o montante da dívida pública. Avaliar também os passivos contingentes e os riscos fiscais e indicar providências caso esses riscos se concretizem. Características principais da Lei Orçamentária Anual. Ela deve, então, ser compatível com o PPA, a LDO e as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que a LOA respeite essa compatibilidade. Deve conter anexo da compatibilidade com metas fiscais, documento sobre a compensação, então caso o ente queira dar compensação em renúncias de despesas, tem que haver lá um documento, um estudo mostrando a pertinência dessas compensações. Deve haver uma reserva de contingência para riscos fiscais imprevistos. Gente, quero só falar aqui rapidamente dessas reservas de contingência, tá? Um determinado percentual de todo o valor, de toda a receita do orçamento público, todo ano é separado, um valor, é como formasse um fundo, é como se a gente tivesse aquela nossa poupança, ou aquilo que a gente coloca um dinheirinho que o governo, como se o governo botasse dinheiro embaixo do colchão para situações imprevistas. Para situações imprevistas como quais? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a enchente, aquelas despesas que aconteceram lá, com a construção de abrigos temporários, obras públicas, não estavam previstos na lei orçamentária. Mas como é que vai ser feito esse tipo de serviço se não tiver uma reserva? Então, isso que acontece no orçamento que também serve para a nossa vida. Nós temos sempre que ter um valor guardado para situações imprevistas. E essa reserva de contingência, essa reserva para contingência seria situações que exigem uma ação imediata, tá? Elas devem estar previstas na Lei Orçamentária Anual, por determinação aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal. Proibições importantes, A Lei Orçamentária Anual não pode conter lá créditos imprecisos, ou ilimitados.
tá? Então eles devem ser devidamente registrados, né? As despesas e receitas que serão adquiridas no ano, tá? Se também na LOA, aqui ó, aquilo que eu disse para vocês, se uma despesa vai passar de um ano, né? Se nós quando vamos comprar um carro, a gente parcela em vários 5 anos, né? A gente não tem nada que nos proíba de fazer isso, né? Mas o gestor público, ele não pode fazer uma despesa, né, dentro do órgão dele, sem considerar esse tipo de despesas no plano plurianual, tá? Então, caso essa despesa não conste no plano plurianual, ele vai ter que fazer ajustes no plano plurianual para que considere, para que no ano seguinte, né, ele ou, né, no mesmo ano, se for assim necessário, ele possa realizar essas despesas que ultrapassam o ano, mas ela tem que estar primeiramente previamente estabelecida no plano plurianual. A programação financeira e a execução mensal. Então, conforme o artigo 8º, né, depois de 30 dias da publicação dos orçamentos, o Executivo tem o dever de estabelecer a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. O que é a programação financeira? Então, a lei orçamentária anual prevê quanto de dinheiro está programado para cada um receber, né? Agora, essa programação financeira, ela já vai fazer um calendário do desembolso, mostrando qual é o dia e o valor que será depositado em conta, para que realmente as despesas sejam efetivamente pagas, tá? E aí a lei de responsabilidade fiscal vai dizer que esses depósitos eles têm que ser feitos de acordo com o comportamento da receita. Caso a receita não ocorra da maneira como era esperada, então também as despesas vão ter que dar uma acalmada, né? Nem toda despesa autorizada será executada, porque para que não ocorra um desequilíbrio, tá, entre as despesas, né, e as receitas. Regra de vinculação. Recursos com finalidade específica devem ser usados exclusivamente para esse fim, mesmo que em outro exercício. Nós falamos para vocês dentro dos princípios orçamentários que é a desvinculação da receita, né? Mas existem as exceções. Então as exceções precisam ser realmente, né, as despesas devem ser executadas realmente com aquele dinheiro, né? Por exemplo, ali as receitas obtidas no orçamento da Seguridade, né, social. Então, nesses casos, esse dinheiro tem que ser aplicado realmente na aposentadoria, no salário dos servidores, né? Tá? Então, é isso aqui que é a regra de vinculação, só para aqueles casos de exceção, porque a regra geral é que nenhuma receita será vinculada a uma despesa. Limitação de empenho e ajustes fiscais. Lá na LOA também nós vamos, né, considerar aqui ajuste caso de receita. Então, como eu estava falando para vocês, caso a receita apresente uma queda, né, ao final de cada bimestre isso vai ser verificado. Então, se o cumprimento das receitas não forem alcançados, da mesma forma, os órgãos vão ter, né, os chefes do Poder Executivo lá vai ter que realizar limitação de empenho, tá? E de movimentação financeira, para que não aconteça um descompasso entre as receitas e as despesas. Então, o que é limitar o empenho? É não autorizar realmente novas despesas, tá? Ou despesas que, mesmo que elas estivessem previstas, tá? Elas estejam fixadas no orçamento, mas elas precisam acontecer com a receita que também estava programada, né, para existir. Se essas receitas não se comportam como programado, as despesas também não é porque está fixada que tem que realizar, tá? Elas só podem ser realizadas se também tiver o respectivo financeiro, né? Ou a respectiva receita. Limitações de empenho ainda e ajustes fiscais. Haverá exceções para limitações de empenhos quando se tratar de essas despesas ser obrigações constitucionais e legais, quando for para o serviço da dívida, né? Isso aqui é uma mensagem muito importante para aqueles investidores exteriores que emprestam dinheiro para o Brasil, né? Para um ente, tá? Ele está assegurando na Constituição que, mesmo em situações de desequilíbrio fiscal, ou seja, que a Receita não esteja se comportando como esperado, ele vai ter o pagamento do empréstimo que ele fez àquele determinado ente. Então, isso aqui é um recado muito importante para esses investidores que emprestam dinheiro a entes públicos, tá? Ou o gastos com inovação e desenvolvimento tecnológico, até porque numa situação de baixa receita, né, o país tende a promover a geração de ganho de receitas, né, por meio da inovação e desenvolvimento tecnológico é um bom ponto de partida para isso.
Avaliação das metas e controle legislativo. A avaliação quadrimestral. Então, até maio, setembro e fevereiro, o ministro ou secretário da Fazenda deve avaliar o cumprimento das metas fiscais. Então, ó, como eu disse lá no comecinho da aula, né? A lei de responsabilidade fiscal, uma das coisas que ela prevê ela tem como princípio lá o planejamento e o acompanhamento prévio e concomitante. Vocês veem que tem acompanhamento de 2 em 2 meses, e agora estou trazendo aqui um outro elemento, né, que outra pessoa aqui, ó, o ministro da Fazenda, está responsável por verificar se as metas estão acontecendo a cada 4 meses, tá? Para que não aconteça de as receitas e despesas não estarem acontecendo da maneira esperada, né? Isso dá um prejuízo ao ente federativo que tem a responsabilidade de acompanhar as suas contas públicas, tá? Para ver se as metas fiscais, né, ou seja, a cobrança de impostos, a geração de receita com esforços próprios, né, estão acontecendo como era esperado. Se a trajetória da dívida e também, assim, caso, como é que está também, eles vão avaliar a trajetória da dívida, né, numa audiência, para saber como é que estão as dívidas, se ela está sob controle, tá? Então, a lei de responsabilidade fiscal vai trazer essa questão, o cuidado que se deve ter com a avaliação e o controle das dívidas e receitas do ente federativo. Isso, então, são partes introdutórias sobre as nossas legislações pertinentes referente ao orçamento público, destacando aqui o plano plurianual e a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos também que dar uma estudada, né, na lei 4.320 de 1964, e também as portarias conjuntas, tanto da Secretaria do Orçamento e Finanças, quanto do Tesouro Nacional. Tá? Esse material está disponível para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, e vocês podem ler, tá, os principais destaques também dessas legislações. É isso que nós temos para hoje. Bons estudos e até o nosso encontro síncrono. Educação à distância, mudando realidades.